Insights, o podcast do Bradesco. E nesse momento, onde o spread por si só não faz tanto efeito, a gente precisa colocar outras ferramentas que o gestor tem no dia a dia dos fundos. Então, o crédito privado, quando a gente olha puro e simplesmente aqueles papéis que não vão te dar dor de cabeça, eles agregam muito pouco num portfólio. A gente está falando de 0,40, 0,50, nos melhores cenários. Mas você comprar bem, negociar esses papéis no mercado secundário e gerar esse ganho para dentro da cota é o que a gente acredita que a gente vai se diferenciar os nossos portfólios e acho que, como o Sami trouxe, tentar buscar a ponta positiva da curva Galton. A ideia do modelo é assim, como é que eu consigo antecipar o que vai acontecer ainda, não olhar para o retrovisor, como normalmente os ratings externos eles são mais focados no que já passou. Então a gente tem uma nota lá dentro que a gente chama de forecast, que seria assim, olhando para frente, é uma previsão, uma previsão, assim, tem um pouco de modelagem, mas tem um pouco também do qualitativo, do feeling ali do analista. E o monitoramento da carteira também é super importante, né? Trimestralmente automatizar esses modelos e você conseguir ter uma discussão anual, né, de setor, mas você sempre que tem um resultado novo, você imputar essas informações dentro do modelo e conseguir atualizar esses ratings. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal. Neste episódio, vamos falar sobre as perspectivas para o crédito privado. Como os juros elevados e os outros desafios do cenário atual impactam os fundos de investimento desta classe? Sobre esse assunto, vamos conversar com Sami Karlik, Head de Crédito High Grade da Tivio Capital. Sami, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Legal. E nós vamos conversar também com Vitor Toffolo, Head de Crédito Privado da Bradesco Asset. Toffolo, tudo bem? Bem-vindos de volta. Obrigado. Muito bom estar com vocês aqui. Vai ser uma ótima oportunidade para discutirmos sobre o crédito privado. Legal. Toffolo, começando com você então, vamos falar sobre o que é, de maneira geral, a classe de crédito privado no Brasil, né? Como que a gente pode definir essa classe e como que ele se compara, em termos de risco e retorno, com as outras classes de ativos, né? Quando a gente fala de renda fixa, né? Dividindo entre renda fixa pública, né? Títulos de tesouro e renda fixa corporativa, que é mais o foco da nossa conversa hoje, e também em comparação às outras classes como multimercados, ações e outros ativos de maior risco. Um ótimo pontapé para começarmos a conversa, né? Eu gosto de começar contando um pouco da história de crédito privado desde quando eu comecei. Eu comecei no mercado em 2009 e naquela época a gente tinha crédito só de grandes empresas e pagava muito pouco, prêmios muito baixos. Acelerando essa história, né, o que a gente viu ao longo dos últimos 16 anos? Um aumento da complexidade dessa classe. Hoje a gente não fala só de fundos de alta liquidez, hoje a gente tem fundos high yield, que são de alto retorno, né, com risco de crédito mais alto, fundos que investem em bonds offshore, né, investem em títulos de empresas emitidos lá fora. Falamos também de FDICs oferecidos para um público de varejo. São grandes novidades que a gente teve ao longo dos últimos anos. Essa classe, quando a gente olha para o ano passado, né, 2024, teve o seu maior crescimento dos últimos anos. Foram mais de 305 bilhões de reais captados pelos fundos por diversas frentes, seja fundos de previdências, fundos de infraestruturas, de debêntures incentivadas, fundos de alta liquidez. E para fazer frente a essa captação, a gente também viu uma emissão recorde das companhias. Foram mais de 400 bi vindo ao mercado para fazer frente a essas alocações e as demandas das empresas. Quando a gente olha de forma ainda longe, né, ainda olhando de forma macro, a gente tem uma classe que ela é composta por empresas de alta qualidade, o que a gente chama aqui high grade, né, empresas com ratings muito elevados, que são aquelas notas que são a qualidade do crédito, né? É a probabilidade da empresa
fazer frente ao pagamento, né? De Isso. você receber aquela dívida que você comprou, né? Isso permeia muito o nosso mercado, mas não para aí, né? Então, hoje, a gente tem visto um aumento de empresas, emissões de bancos, né, de menor qualidade, para compor essas carteiras que fazem mais ou menos 2 trilhões de reais. É o maior volume da indústria de crédito privado brasileira na sua história. Né? Então, quando a gente compara esse risco privado com o risco público, a gente também fala de uma expectativa de retorno. E quando a gente faz uma diferença entre aquele título público e o retorno esperado por essas empresas, a gente fala do spread de crédito. Então, quando a gente coloca em perspectiva, né, nos últimos 18 meses, a gente teve um bom retorno dessa classe, porque essa diferença entre o que as empresas pagam para o título público, ela reduziu. Teve muito ganho de capital. A gente viu essa redução fazendo com que os fundos performassem bem, tanto aqueles fundos não incentivados, os fundos com 175, como a gente fala no mercado, e também teve uma redução grande nos spreads das debêntures incentivadas. Então, essa classe chamou muito a atenção. E colocando, e aí para colocar o nuance, né, de comparar essa classe com as outras, eu coloco muito um tema que é a Selic. Nos últimos dias, a gente viu o Banco Central atingir 15%, a gente deve parar por aí. É um pouco do que o nosso economista Marcelo Toledo passa para a gente, tem batido nessa tecla. E essa classe vai render 15%, né, que normalmente são ativos pós-fixados, que rendem CDI mais o prêmio de crédito que eu havia comentado agora há pouco. E a gente olha para o lado e vê os ativos, né, as outras classes, normalmente mais pré-fixados ou IPCA+, quando a gente fala de títulos públicos, e quando a gente fala de Bovespa, renda variável, a gente fala um pouco do retorno esperado daquela classe, né? Quanto que é o PI, quanto que é quantas vezes Preço-lucro, né? o preço-lucro que aquela classe está pagando. E quando a gente fala de 16%, que hoje é 15% de Selic mais 1% de spread, a gente está falando de um retorno esperado muito alto frente às outras classes. Então, historicamente, esse prêmio está mais alto. Se a gente olhar a história recente, né, a média de retorno, você diria que está acima dessa média histórica. Então. Faz muito tempo que a gente não tem uma Selic tão alta. O prêmio de crédito, a gente está num nível baixo. Mas essa composição faz com que o mercado como um todo, os nossos clientes, as pessoas físicas, as fundações, olhem com muito carinho essa classe e aloquem muito crédito privado dentro da sua carteira. E por isso, esse momento de discutir as nossas perspectivas para essa classe é super importante, né? Então, eu acho que para finalizar esse primeiro bloco, a gente vê um retorno esperado muito bom comparado com as outras asset classes, mas não dá para esquecer, né, e o que a gente viu já esse ano. Bolsa está rendendo 15% em 6 meses, se a gente anualizar é 30% ao ano. Os títulos pré-fixados... Se isso se mantiver, né? Se isso se mantiver. Olhando para trás. Se a gente olhar também os títulos pré-fixados, a gente está falando de 10% de retorno ao ano, e os fundos estão rodando de crédito privado por volta de 7,5%. Esse é o carrego atual dos fundos. Isso é o retorno nesse primeiro semestre. A gente vai ter mais oportunidade para aprofundar um pouco mais no retorno, mas eu queria colocar um pouco desse ponto de vista. O crédito privado rodou bem, mas a gente olhando para frente, a gente precisa também falar um pouco das outras asset classes, das outras opções de carteiras que a gente pode colocar num portfólio diversificado, porque é importante também quando a gente olha para os próximos 12 meses. Sami, então, estamos falando aqui de renda fixa de alta qualidade de crédito, pagando 16% ao ano, né? Com uma Selic a 15%, então a gente está falando aí de 1% de spread de crédito. Você concorda com essa visão que o Toffolo expôs aqui? Sim, acho assim, nível até meio contraintuitivo essa questão, né, da Selic alta. A gente recebe muita pergunta, né? Então,
como é que está a qualidade das empresas, né? Porque você tem um fluxo muito forte, justamente por conta dessa Selic a 15%, mais o spread médio de 1%, aí tem o custo do fundo, né? Mas um fundo high grade vamos supor que dê 15% ao ano. Ainda tem muita gente querendo surfar essa onda de Selic. E o custo de captação das empresas aumenta. Aumentando. Então, como é que isso se comunica com a qualidade de crédito, né? Então, acho que é um pouco do que a gente tem feito lá na Tivio, né? Cada vez mais saber lapidar bem, né? Ter um modelo de rating interno também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma coisa só complementando o que o Vitor comentou, né? Acho que o ano passado, 2024, foi um ano completamente atípico também, né? Porque você teve fundos high grade líquidos entregando retornos aí de 110, 115 do CDI. E se a gente quebrar esses retornos em duas componentes, você teve o retorno do carrego e você teve um retorno forte de compressão de spread, né? Que é algo que aconteceu no passado, provavelmente esse ano não deva acontecer de novo. Então, assim, o que a gente... Vamos explicar aqui primeiro para os ouvintes o que é a compressão de spread e por que isso faz valorizar o preço a mercado do título. Acho que ainda também fazendo um link com uma informação que o Vitor comentou, desses mais de 400 bilhões em ofertas, né? Esse número, se não me engano, foi perto de 420 bi. Se a gente comparar com 2023, que foi também um ano atípico, porque teve toda a questão lá de Americanas e Light, que foi um primeiro semestre muito difícil, mas esse número praticamente dobrou, né, em 2024. E veio muito dinheiro para crédito, né? Em algum momento os gestores perceberam, pois os spreads subiram, todos os spreads, não só o high yield, mas o high grade também está entregando spreads interessantes, e veio esse fluxo muito forte. Então, mesmo com essas ofertas, ainda assim tinha muita demanda para comprar crédito. Então, isso é a lei de oferta e demanda. Você tinha muita demanda, uma oferta talvez um pouco mais limitada. Isso gera uma compressão, uma redução nos spreads. E essa relação no crédito ela é inversamente proporcional, né? Quanto menor o spread, maior a valorização do título de crédito. Então, esse é o ganho de compressão que eu estou comentando aqui. Então, você tem na verdade, é uma antecipação de um retorno que viria no futuro, no carrego do fundo, que aconteceu lá em 2024. Então, ocorreu essa distorção. E para esse ano, a gente enxerga os fundos rodando muito mais perto dos carregos, né? Que aí seria, um 105 do CDI para um fundo, talvez até uma liquidez de 5 dias, é o que a gente está enxergando. E a margem de segurança hoje dos papéis de crédito, ela está muito baixa. Assim, não tem muito espaço para você absorver eventualmente pioras nos créditos, né? Eles estão muito bem precificados, os papéis. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla. E é um pouco também da onde eu vim, né? Eu fui, por quase 10 anos, head da área de atacado lá do Banco BV, cuidando da carteira de large corporate. Então, a gente tinha uma governança muito forte, a gente tinha processo de investimento muito, muito rígido, modelo de rating interno. Então, acho que esse ano fica ainda mais importante a gente tá de olho nesses créditos, né? Pra gente não cair na qualidade, não cair numa armadilha, porque é o que eu falei, não tem margem de segurança. A gente tá comprando hoje um título aí de 7 a 10 anos com spread dos melhores nomes, 0,6, 0,7 até 1%. Parece pouco, né? Assim, até pelo risco de duration que você tem, do prazo médio, sem querer ser muito técnico também, mas então acho que essa questão fica muito latente. Então não tem, o que você está dizendo é que não teria tanta gordura para absorver, por exemplo, um evento de não pagamento ou de deterioração da qualidade do crédito. Exatamente, né? Acho que a gente tem que estar muito de olho também nas movimentações de rating das agências que eventualmente também ditam preço no mercado, né? Apesar da gente ser que são aquelas notas, né? Isso. AAA, duplo a mais. Exatamente. A nota da qualidade de crédito, que são agências independentes que avaliam, né? Exato. A gente acaba, assim, acho que é importante ter um modelo de rating interno, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas acho que esses movimentos externos também, às vezes, eles determinam alguns movimentos de abertura e fechamento de spread. Perfeito. E a Tivio recentemente publicou uma carta, né, titulada A Curva de Galton no Crédito Privado. Então explica pra gente o que é a curva de Galton e qual que é a relação que vocês veem com essa curva no mercado de crédito privado. Perfeito. Aqui a analogia, a curva de Galton é basicamente a curva normal. Então assim... Para quem lembra das aulas de estatística, né? Lá de trás. O conceito de que os eventos vão se aglutinar em torno de uma média. Perfeito.
e à medida que você chega, né, no que a gente chama das caudas, né, as pontas dessa curva, você tem menos incidências, né, menos Exato. frequências de eventos. Então a ideia foi falar um pouquinho... E que ela é simétrica, né? Tem esse Isso. conceito que é simétrico, para cima da média é um espelho do que é para baixo da média, né? Perfeito. E a ideia foi pegar esse cenário, principalmente de 2024, e tentar entender o comportamento do retorno dos fundos de crédito privado. E a gente viu que muitas vezes eles são muito parecidos com essa simetria da curva normal. E aí que a ideia inicial do relatório, depois também está disponível lá no nas nossas redes sociais da Tivio, é você entender que o ano passado foi um ano muito de beta, né, para os fundos de crédito. Então, você tinha... Vamos explicar o que é beta também. Exatamente. Os fundos entregando retornos mais parecidos e assim, muito beneficiados pelo comportamento da classe de ativos, que seria crédito privado. Como eu falei, teve essa redução nos spreads que impactou de maneira mais generalista todos os fundos. Então, É como se todos os fundos rendessem muito próximo do Ibovespa porque estão comprando as ações do Ibovespa. Então, todo mundo pareceu a média. perfeito, é isso mesmo. E aí tentar explorar um pouco nesse relatório também que para esse ano de 2025 a gente imagina, e acho que está acontecendo um pouco isso, um pouco mais de dispersão nesses retornos, um ano mais de alfa, né? Que aí Que é a diferenciação do exato. beta, né? O retorno acima, o beta é o que o mercado como um todo está entregando. E o Isso. alfa é aquele retorno que, pela qualidade de gestão ou de escolha dos títulos, acaba rendendo acima dessa média do mercado. Esse Perfeito. acima é o alfa e a média geral do mercado é o beta. como é que você diferencia o retorno num cenário em que os spreads estão teoricamente mais bem precificados, mas também mais dispersos, né? Se você olhar hoje por setor, existem ainda alguns setores, obviamente com um pouco mais de risco. E aí quando eu falo de risco, não só sob a ótica do fundamento da empresa, mas risco de liquidez também, que acho que fluxo é algo muito importante no mercado de crédito, né? Liquidez. Você ainda tem algumas dispersões de spread, alguns setores pagando mais spread, obviamente com riscos maiores ou mais Quais são importantes. esses setores? Setores mais cíclicos, normalmente. Então, o setor de varejo, por exemplo, é um setor que ainda tem papéis que pagam spread. Eu não estou julgando se o papel é bom ou ruim, mas você ainda acha spread. Porque é um setor que depende muito da economia como um todo. Isso. Né? É um pouco isso, é um pouco também vamos dizer assim, um trauma do mercado, né? Que ficou aí do passado. Ninguém mais quer apostar em alguma coisa ou correr um risco que não consegue entender o que é aquele risco. E por outro lado, você tem os setores mais defensivos, os setores clássicos, então energia, que é o grande emissor lá da Ambima, com spreads historicamente muito, muito baixos. Então, porque você diria que tem uma previsibilidade maior, no mercado de energia. São contratos de longo prazo, com preço já meio não fixo, ele tem variação, mas você já sabe exatamente, tem uma correção que tem uma previsibilidade. Isso. Né? Então, acaba que o mercado corre para esses papéis, os spreads mais baixos. Mas assim, voltando só para fechar o tema da curva de Galton, né, que foi o que a gente tentou explicar no relatório, é um pouco isso, né? Esse ano a gente acha que talvez tenha um pouco mais de dispersão nesses retornos e que a gestão ativa ela vai ser determinante para você conseguir navegar bem e diferenciar os seus resultados. Ou seja, a gente vai ver mais gente ou mais fundos ali nas pontas, nas caudas da curva e não tão concentrados em torno da média, é isso? Essa foi a ideia. Vai ter mais diferenciação, mais dispersão. Perfeito. Toffolo, falando um pouco agora do comportamento recente dos spreads, né? Como o Sami também colocou que houve uma compressão desses spreads, ou seja, uma redução do prêmio do que o título precisa pagar acima, por exemplo, de um título do Tesouro de mesmo vencimento, né? Esse prêmio para compensar esse risco extra que o investidor está correndo. Então, como a gente teve uma redução justamente desse prêmio, você ainda vê oportunidades para alocação no mercado de crédito privado? Ou o mercado já precificou a maior parte desses riscos? Acho que essa conversa está sendo muito frutífera porque a gente está falando de gestão ativa.
pouco de análise, como os fundos se diferenciam. E nesse momento, onde o spread por si só não faz tanto efeito, a gente precisa colocar outras ferramentas que o gestor tem no dia a dia dos fundos. Então, o crédito privado, quando a gente olha puro e simplesmente aqueles papéis que não vão te dar dor de cabeça, eles agregam muito pouco num portfólio. A gente está falando de 0,40, 0,50, nos melhores cenários. Mas você comprar bem, negociar esses papéis no mercado secundário e gerar esse ganho para dentro da cota é o que a gente acredita que a gente vai se diferenciar os nossos portfólios e acho que, como o Sam trouxe, tentar buscar a ponta positiva da curva Galton. Então, o que a gente tem feito é ficar fora dos problemas. Acho que isso é um tema que na Bradesco Asset nos últimos 5 anos e mais uma vez, e a gente vê mês a mês uma bomba ou outra explodindo ali no mercado, sendo reprecificada, e a gente ficando de fora desses problemas, né? Impactos sendo explicados pelos nossos resultados positivos. Então, essa combinação de uma gestão ativa, escolher bem o momento onde ficar mais cauteloso, escolher aquele momento onde você pode atacar um pouco mais, faz com que a gente acredite sim. É possível ganhar dinheiro no mercado de crédito privado, mesmo num cenário onde a gente tem prêmios menores. Ficar parado, fazer uma gestão só de carrego, me parece que é um pouco produtivo nesse cenário. Então, a gente tem sido muito criativo em debater temas novos, debater FDICs, né? Antes do IOF, a gente estava... Os fundos que investem em direitos creditórios, né? Que investem em recebíveis, né? Que são veículos que a gente tem usado muito para trazer discussões diferentes de risco-retorno para dentro da nossa carteira. Mas a gente não pode deixar muito de longe, né? O ponto da Selic a 15%, ela traz dificuldades para as companhias. A pergunta que a gente se faz no cenário macro é quando esse 15% vai fazer efeito na economia e a gente vai começar a ver uma desaceleração. Da atividade como um todo, né? Da atividade como um todo. Quando a gente olha o primeiro semestre no mercado brasileiro, as empresas de bolsa, um pouco dos resultados das empresas que a gente tem dentro do nosso portfólio, foi positivo. O que contrabalançou uma Selic tão alta como essa foram os incentivos fiscais que foram providos pelo governo. Então, a gente... Temos mudanças nessa seara, né? Vamos falar dessas mudanças recentes. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Por vir, acho que a gente pode explorar aqui o que também são oportunidades. Tem mudança, tem oportunidade e a gente aqui está trabalhando muito para encontrá-las. Mas nesse cenário de spread, eu resumo aqui. Se a gente ficar parado só esperando o carrego fazer o efeito, né, que é o motor dos nossos fundos, a gente vai ter um retorno muito medíocre, de média. Então a gente precisa estar fora dos problemas e fazer uma gestão ativa, comprando bem, participando dos primários e colocando isso para gerar ganhos de capitais, como o Sam explicou, dentro dos nossos portfólios. Então aí que entra, né, a importância de você ter uma gestão ativa, né, e de um gestor de qualidade, porque o investidor, pessoa física, investidor individual, ele pode, obviamente, ir ao mercado e comprar os títulos e deixar na carteira dele carregando como você colocou, mas ele realmente vai ficar muito na média ali ou até abaixo da média, né? Precisa de uma gestão ativa para saber esses momentos de compra e venda, de participar dessas emissões primárias, como você colocou. Mas agora uma pergunta para vocês dois. A gente teve também a medida provisória que começa a tributar os ativos que até então eram isentos de imposto de renda, coloca uma tributação de 5% de imposto de renda naqueles ativos que antes eram totalmente isentos, né? Estou falando aqui das LCAs, das LCIs, dos CRIs, CRAs e das próprias debêntures incentivadas, né? Isso entra em vigor na virada do ano. Então, o que a gente viu agora, recentemente, foi uma corrida do investidor para comprar títulos isentos, porque entre hoje e o final do ano, até 31 de dezembro, ele ainda consegue, né, ter essa vantagem da isenção. A partir de janeiro de 2026, ele já passa a ser tributado nesses 5%. Então, pergunto aqui para vocês dois, qual foi o impacto que isso teve, né, no mercado, justamente nessa questão, ainda voltando a falar dos spreads, né, porque você teve uma corrida aqui, uma demanda pontual muito grande, né?
Acho que tem os dois lados, né? O lado da demanda dos investidores, mas sob a ótica das empresas também, a gente está monitorando de perto o mercado para ver se as empresas também vão correr para fazer as emissões, porque também elas vão deixar de... Né, talvez consigam spreads mais interessantes. Claro, o custo de captação delas aumenta por conta dessa tributação. A partir do ano que vem. Né? Então é o que a gente está monitorando. A gente ainda não viu na Tive, aí acho que o Toffolo também pode falar um pouquinho do lado aqui da Bram, mas assim, um boom de ofertas 12431. A gente tem um fundo lá específico que a gente acaba tomando um pouco de risco de mercado também, a gente não faz o hedge para CDI. Ou seja, o fundo é IPCA+. IPCA+, né? Então é o fundo que a gente compra aí esse tipo de papel. A gente assim, tem visto um fluxo muito mais forte nos fundos em CDI hoje, até pela questão da volatilidade. Mas eu imagino que, principalmente no segundo semestre, você deva ter algum impacto em termos de oferta de emissões. Acho que um pouco das companhias. Então a gente deve ver mais empresas vindo ao mercado. Vindo ao mercado nessas ofertas 12431. E assim, os grandes emissores, a gente observou ao longo do primeiro semestre no incentivado algumas ofertas que acabaram sobrando nos livros dos bancos. Então a gente está muito atento a esse movimento, eventualmente para conseguir comprar no secundário, alguma tesouraria depois vendendo essas posições, e emissores mais escassos, né, que não são tão frequentes, aí tendo as ofertas conseguindo ser distribuídas integralmente. Então, assim, mostra um pouco também da questão da seletividade do mercado. Eu acho que a gente não comentou um pouco aqui do que é o spread dos debêntures incentivadas, né? Então, a gente viu uma compressão desses spreads ao longo dos últimos 24 meses, né? Desde 2023, isso é um fechamento constante, principalmente pelo aumento esperado quando a gente fala de IPCA+, né? Hoje a gente está falando de IPCA mais 7 isento. Que são níveis historicamente super altos super também. Altos, né? O investidor, conta de bolso ali 10 anos, ele dobra o capital em juros real. Então, é um investimento... Com toda a proteção da inflação, né? Com toda a proteção da inflação. Então, é um investimento muito interessante quando a gente fala do ativo em si. Eu pondero aqui a parte que a gente ainda não sabe se essa lei vai passar, né? Eu acho que isso é um tema que e aí tem gestores que acreditam um lado... Precisa ser aprovado em Congresso, né? Precisa ser aprovado em Congresso. E aí a gente tem... O primeiro movimento do mercado foi um fechamento de 20 bases. Então... Ou seja, 0,20%. Né? 0,20% de fechamento. Esses papéis têm uma duration, um prazo médio muito longo. Então, o ganho de capital, que é o que a gente vem explicando aqui, que faz parte da gestão ativa, né? A gente tem o carrego mais o ganho de capital. Foi um mês muito bom para esses fundos. Então, a gente está vendo uma boa performance. A gente olha para frente, pelo que está escrito na lei, os fundos de investimentos vão ser um veículo de diversificação e vão prover, né, uma boa forma dos investidores, pessoas físicas, no final, aproveitarem desse mercado de debêntures incentivadas. Você tem diversificação, você tem parte de um benefício ali de comprar tanto as emissões antigas quanto as futuras que vão vir. Isso pode gerar uma vantagem comparativa para os fundos. E eu acho que aqui, né, quando a gente olha o todo, a gente teve um aumento de imposto de renda para os isentos. Na margem, isso significa 2,5% de aumento, né? Porque você também teve uma redução do IR dos fundos não isentos. Ah, sim, porque se antes existia, né, aquela alíquota regressiva, né, que começava ali no 22,5% e ao final de 2 anos chegava em 15%, né, sempre com aquela complementação do Come Cotas em maio e novembro, e agora ficou uma alíquota fixa, não é mais regressiva, a alíquota única de 17,5%, né? Então, as contas que a gente faz, né, e traz para os nossos investidores é um pouco desse valor relativo. O que eu ia complementar, assim, uma lição até um pouco do que aconteceu no ano passado, que o mercado acaba ajustando, né, essas alterações regulatórias, vamos dizer assim, como aconteceu ano passado em fevereiro, né, quando mudaram as regras de lastro para LCI, LCA, CRI, CRA, e que teve uma corrida gigante no mês, assim, os spreads fecharam. E que aí teve uma seca de lastro no mercado. Então, assim, o mercado acaba ajustando esse evento. O que eu acho que é ruim é a incerteza, né? De fato... Mas eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente tem falado aqui na Bradesco Asset que 2025 é o ano do FDIC.
A gente vê todo mundo falando, todo mundo procurando esse veículo de investimento, que nada mais é transformar os direitos creditórios, seja recebíveis de cartão de crédito, seja boletos, né, de pagamentos de carros, podem ser travestidos, né, e virar FDICs. Toffolo, a gente falou aqui da importância, né, da avaliação, da análise profunda das empresas, do balanço das empresas que vão passar por um desafio, né, de um custo de captação mais elevado, né, e talvez de uma desaceleração econômica também, né? Então aqui entra a importância da análise do gestor e do time de análise em relação à qualidade, né, do crédito dessas empresas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de rating interno. A gente falou muito de rating, né, feito pelas agências independentes, né, que analisam e dão notas para os créditos, mas como é que funciona aqui dentro de casa, né, na Bradesco Asset, como que funciona esse sistema de nota interna, de rating interno? Bom, Pri, esse é um ótimo momento para a gente falar sobre o tema de análise e aprofundar sobre como se diferenciar e ficar fora de problemas. Entregar uma boa experiência para o nosso cotista tem sido um mantra nos últimos anos e a gente tem atingido esse objetivo. Quando a gente fala de processo de investimentos e como fazer, a gente conta com mais de 20 profissionais dentro da Bradesco Assets voltados para o processo de crédito, para o nosso processo de rating interno. Ele passa por cada detalhe das operações. A gente tem ratings internos para os riscos corporativos, riscos bancários, Project Finance, que é aqueles projetos, né? Quando a gente fala principalmente de debêntures incentivadas, a gente trouxe profissionais para isso. E a gente tem um rating interno para o FDIC, para o risco estruturado. E tem o risco de ESG também, que a gente tem o nosso rating interno. Todos eles passam pelo processo ESG e a gente tem uma nota, que ela é avaliada e discutida no nosso processo de investimento. Quando a gente fala do nosso rating interno, a gente tem uma régua de 1 a 10. E é uma forma onde a gente consegue dar um zoom e tentar descobrir qual que é o preço certo para aquela operação. E o preço certo, às vezes, chegam muitas pessoas e perguntam: não, mas você tem uma fórmula exata? Não. O preço certo é uma arte. A gente precisa entender um ponto que o Sami comentou lá no começo. É uma indústria muito técnica. Fluxo é importante. Às vezes eu posso ser mais agressivo, mesmo parecendo que aquele preço não parece tão certo. Mas olhando o todo, né, olhando o fluxo, quem vai comprar de mim aquele papel no mercado secundário, é uma pergunta que a gente se faz. A gente considera várias Se vai ter saída, né? Se vai ter liquidez. Que hoje em dia é uma forma da gente se diferenciar no mercado. O mercado secundário, no ano passado, a gente negociou mais de 36 bi. Esse ano, a gente já fez, em 5 meses, 20 bilhões de reais. Então, a gente é ativo no mercado secundário usando o nosso processo de investimento. Todo ano, a gente tem que revisar as empresas que a gente tem no nosso balanço, né, no nosso portfólio. São mais de 200 grupos. A gente tem mais de 50 bancos dentro do nosso portfólio. E esse processo, ele é contínuo. Eu tenho que tentar imaginar como eu posso melhorar amanhã, e isso faz a diferença. Você antecipar os problemas, vender no mercado secundário ou não aprovar esse problema e não ter dentro da carteira. E acho que um detalhe, né, que eu sempre gosto de mencionar, a gente pega todas aquelas notas que a gente tem e são avaliadas pelos agentes de rating, né, as agências externas. Todos os AAAs que das agências... Que seria a nota máxima, né? Seria a nota máxima, são um único rating quando a gente olha. Mas na nossa régua de crédito, são 5 diferentes ratings. E isso possibilita a gente diferenciar. Então, uma empresa pode ser AAA num determinado critério, mas ela pode ser quase um A único num outro critério, é isso? Eu vou colocar... É isso, mas dentro da nossa régua. Porque a nossa régua, a gente não olha para a agência de rating, ela é mais uma base de como o mercado está percebendo aquele risco. Quando a gente transpõe um AAA externo para a nossa régua,
eles são 5 notas diferentes. Ele vai do 1 até o 6. Até o 5 ali, que normalmente onde ele paira. Então, essa é uma métrica que nos ajuda a gestão, negociando no dia a dia. Isso aqui teve upgrade na nossa régua. Putz, eu posso ter um retorno esperado menor porque o meu risco de crédito é menor. Eu tive um downgrade, eu piorei a minha nota de 5 para 6. Eu vou exigir um retorno maior. Eu vou exigir um retorno maior. E essa é um pouco da parte da gestão ativa que a gente coloca no nosso dia a dia, e com os nossos profissionais, com o nosso time, a gente consegue se diferenciar da indústria. Eu queria só complementar a questão do rating interno. Acho que é interessante que muitos dos pontos que você falou, Toffolo, tem muito a ver com o que a gente faz lá também na Ativio. E eu acho importante ter, assim, é meio que o coração da área, o rating interno. E ele é importante não só para a precificação, como você comentou, né, de spreads, mas também dentro da política de gestão, né, e de concentração do fundo também. Né? Esses ratings, eles também diferenciam o percentual por emissor. Então, um rating obviamente melhor interno, a gente vai ter mais exposição, o pior a gente vai ter menos exposição dentro do universo investível, né? Porque tem alguns ratings também que a gente calcula que eventualmente no externo pode ser um BBB ou um AAA é mais difícil, mas que dentro da nossa régua é um rating que a gente não poderia nem investir. E aí uma coisa que a gente tenta capturar com esse modelo é um pouco da visão prospectiva, porque eu acho que o mercado de crédito, como acho que o Vitor falou também, a gente ainda não está vendo esse impacto relevante nos balanços das empresas, de maneira geral, né? Óbvio que uma ou outra talvez já esteja vendo, dessa Selic, e os resultados ainda estão bons. Mas a gente vai ver isso talvez daqui a 6 meses. A ideia do modelo é assim, como é que eu consigo antecipar o que vai acontecer ainda, não olhar para o retrovisor, como normalmente os ratings externos, eles são mais focados no que já passou. Então a gente tem uma nota lá dentro que a gente chama de forecast, que seria... Assim, olhando para frente, é uma previsão. Uma previsão, assim, tem um pouco de modelagem, mas tem um pouco também do qualitativo, do feeling ali do analista. E o monitoramento da carteira também é super importante, né? Trimestralmente automatizar esses modelos e você conseguir ter uma discussão anual, né, de setor, mas você sempre que tem um resultado novo, você imputar essas informações dentro do modelo e conseguir atualizar esses ratings. Né? Aqui do nosso lado, Sami, a gente tem o watchlist. Então a gente tem empresas que a gente todo trimestre a gente vai passar e vai discutir de forma profunda aqueles nomes que estão um pouquinho mais desafiadores, né? Ainda a gente não precisa zerar, mas a gente precisa de uma cautela maior. Então a gente usa o watchlist para fazer esse acompanhamento próximo e ver, esse resultado não foi bom, a expectativa de resultado não está boa, vamos reduzir. Isso faz parte da nossa gestão, né? Antes a gente só falava disso em renda variável. E hoje em dia a gente pode falar isso no mercado de crédito pela evolução e desenvolvimento do mercado. Perfeito. E aí, sem querer esgotar o assunto, mas acho que mais um ponto importante do rating, e comparando com o rating externo, né? Nas agências externas, você pode ter um AAA no setor de, por exemplo, linhas de transmissão, que é na minha visão, é meio óbvio falar isso, mas é o setor, um setor mais seguro, porque seguro que tem. Aquilo está contratado no longo prazo. Né? Tem a RAP ali, ok. E você pode ter um AAA no varejo, por exemplo. Então, você não consegue diferenciar os setores. Mas né? aí você tem um risco setorial. Não dá para comparar o varejo, que é super cíclico, com transmissão energética, que é uma coisa super previsível. Isso. Né? E se olhar cegamente, fazer um filtro, você vai cair nessas duas empresas em setores muito diferentes. Então, aí, no nosso modelo interno, não. A gente não vai ter uma empresa, por exemplo, de varejo tendo o melhor rate por natureza, entendeu? Então, acho que isso é outro ponto relevante do rate. Super, super importante isso mesmo. E Sami, para o investidor que está começando a olhar para essa classe de crédito privado, está querendo entrar nesse mercado, que conselhos você daria? O que esse investidor tem que se atentar? Assim, eu costumo dizer lá pro pessoal que, assim, não tem free lunch, né? Almoço não tem almoço grátis. Então, assim, desconfie de tudo, assim. Acho que é um mercado... assim, se tem um spread alto, vai identificar porque tem algum motivo para ter aquele spread alto. Spread alto significa risco alto. Um risco alto, exatamente. Essas assimetrias, elas existem, mas são raras e você tem que estar muito seguro no que você está fazendo. E acho que essa questão
de precificação de riscos, a gente leva muito a sério. E para mim, assim, é o mais importante, né? Não tem problema você tomar um risco de crédito, desde que você tenha conhecimento desse risco e você esteja precificando esse risco, seja por meio do spread, por meio de uma garantia. E acho que um outro componente, qual carteira eu vou colocar esse ativo, né? Porque eu não posso chegar e pegar um FDIC high yield e jogar num fundo D0, por exemplo. Como é que é a liquidez desse passivo? Então, essas coisas são muito, muito importantes. Então, a gente estimula muito o pessoal a sempre expor de forma clara os riscos identificados. O analista, um erro de análise, né? E o que eu aprendi também nos anos que eu fiquei na área do banco mesmo, né? É você expor os riscos e se vier o default, ele eventualmente pode fazer parte daquele... O default seria o não pagamento daquela dívida. O não pagamento ou uma provisão. É o ciclo do crédito, né? Que é a originação, acompanhamento e recuperação. Mas o problema é quando vem um default e você não... da onde que veio aquilo, você não tinha... Você foi pego de surpresa, né? Essas surpresas são muito difíceis. Óbvio que um caso Americanas, sei lá, foi uma fraude. Talvez difícil. Acho que aquele famoso right for the wrong reasons também, né? As pessoas que eventualmente acertaram, talvez não estimaram que era uma fraude, mas talvez tinham outros motivos para não ter o papel. Mas acho que é muito importante essa questão e você, outro termo em inglês, desculpa, mas é o lessons learned, né? Que a gente costuma fazer muito. Os aprendizados. Os aprendizados e a gente investe muito tempo com isso. Então, às vezes a gente fica horas numa sala discutindo alguns casos que a gente eventualmente nem tinha na carteira ou tinha, e entender, poxa, o que deu errado nesse FDIC, o que deu errado nesse crédito. Se a gente tivesse olhado, a gente teria identificado esse risco que aconteceu depois. E a gente tenta também retroalimentar os modelos e assim, é um trabalho contínuo. Acho que tem um pouco de... Quando você fala, né? Acho que o Vitor também deve passar por isso. Sou portfólio manager, não sei o que. Tem um pouco desse glamour, né? Warren Buffett, sei lá. Mas é um trabalho, às vezes, até de processo e até meio chato, entre aspas. Porque a pessoa tem que gostar muito. É o dia a dia, disciplina, processo, né? disciplina, repetição de coisas e evolução. Então, é um pouco isso, tá? Então... A principal dica, acho que assim, desconfia, assim. Eu sou meio por natureza, meio desconfiado, assim. Então, acho que faz parte de quem vive no crédito, né? Assim, a gente... Porque crédito quer dizer acreditar, é ter confiança, né? Achar na caráter, origem da palavra. Né? Tem vários Cs aí do... Acreditar, né? 6C de crédito é a lição para você aprender o básico ali do que precisa fazer no crédito. E eu acho que o único almoço grátis que tem no mercado é a diversificação. Então, acho que não concentrar todas as apostas, principalmente para quem está começando. Questionar é super importante, mas olhar para frente. O que você espera? Quais são as projeções que você está fazendo para aquela companhia? Olhar o setor, é uma companhia boa dentro de um setor ruim? É um setor ruim, mas tem uma companhia boa? Qual estilo de gestão você vai adotar? Mais ativo, mais passivo? Como que você vai lidar aquilo dentro do seu portfólio, né? Notícias ruins, isso vai te abalar e você vai vender, vai ter que liquidar uma posição ou não? Você confia no seu processo? Então, são questões que a gente tem no nosso dia a dia de gestor, que acho que as pessoas, né, quem está começando nessa área, quem está pensando em investir nisso, saber por onde está pisando. E acho que diversificar. Essa é a melhor dica. Não ponha todos os seus ovos na mesma cesta. É isso, né? Então, a gente... E para terminar, o mercado de crédito é uma maratona, né? A gente não tem ganhos de capital exorbitantes, como renda variável. Não é 100 metros rasos, né? Não é 100 metros maratona. rasos, não é Bitcoin que a gente vai dobrar o capital em 2 dias. Não é isso. A gente precisa melhorar o processo e o processo vem com acertos, erros e refletir sobre isso. Bom, já que a gente está aqui na seara dos conselhos, vamos agora para as nossas dicas, né? Essa parte tão querida aqui do Insights. Então, começando por você, Sami, compartilha uma dica de leitura, uma dica cultural aqui com os nossos ouvintes. Posso falar 2? Claro. Eu pensei bastante nisso. Então, acho que a primeira... eu sou muito do rock, né? Eu gosto muito de música e
Assim, eu caí no crédito sem querer, mas eu gostaria de ser roqueiro e guitarrista, né? Mas acabou que eu não Bem virei diferente o caminho. Stones. Mas então, assim, eu queria recomendar para quem gosta de rock, que tá escutando rock clássico, tem um CD muito legal aqui que saiu agora em 2025 de uma banda que chama Black Crowes. É uma banda que eu, assim, gosto muito, são uns caras bem clássicos mesmo. Eles estavam meio sumidos, não sabia que eles eles vieram pro Brasil ano passado, e aí tem um CD que eles acabaram de gravar, na verdade que é uma remixagem eles fizeram um show com o Jimmy Page, que era o guitarrista do Led Zeppelin. Esse é uma lenda. Chama Live. Os dois especialistas aqui, né? Eu tô meio peixinho fora d'água. Eu também sou do rock, gente. Esse CD é um álbum que chama Live at Greek. Então eu tava escutando agora, saiu agora no primeiro semestre. Então, assim, eles tocam tanto músicas do Black Crowes como do Led Zeppelin. Então é bem legal esse CD, pra quem gostar. Boa dica, vou atrás desse. É bem bom. E a outra dica é um livro. A gente tem lá na Tivio também um clube do livro, né? Que o pessoal montou. A gente, quando tem tempo, consegue participar. E a gente está agora lendo um livro que chama A Próxima Onda, que é um livro sobre inteligência artificial. E é eu esqueci o nome dele, mas é um dos papas aí da inteligência artificial, e fala um pouco da ameaça da inteligência artificial em relação à humanidade, né? Porque aí ele comenta um pouco, ainda não terminei o livro, mas é bem interessante, é uma leitura bem rápida também de fazer, um pouco dessa ameaça que a gente, às vezes, ele fala que a gente minimiza um pouco isso, né? Mas que, de fato, ele entende que o cara que criou daquela DeepMind, se eu não me engano, que de fato isso pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado, que pode ser um caminho sem volta. Então, como é que você cria governança para esse negócio não se virar contra aquilo nós? Que a gente vê nos filmes, né, dos robôs, dos androides dominando a gente, não está tão longe assim da realidade. Então né? essas seriam as duas dicas aí. Muito bom, Sami. Toffolo, o que você traz hoje? Eu vou pro lado das séries. Eu assisti uma série chamada Seus Amigos e Vizinhos. É muito boa essa série. E tá na Apple TV. Com John Hamm, né? Que era do Mad Men. Incrível. Muito divertida de assistir. Bom pra descansar um pouco, relaxar. E contar uma história de bastante suspense com comédia, que é um bom... É bem dark, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, né? É uma boa série para um sábado à noite ali. Boas dicas hoje, gente. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive prazer de conversar com Sami Carlick, Head de Crédito High Grade da Tivio Capital. Sami, obrigada. Obrigado vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Queria te agradecer também, Vitor Toffolo, Head de Crédito Privado da Bradesco Asset. Obrigado, Pri. Obrigado, Sami. Obrigado, pessoal que nos escutou. E vocês que nos seguem já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, mande suas dúvidas e sugestões. Tchau, até a próxima!